Ou se morre herói ou se vive o suficiente para virar o vilão. Essa frase do Harvey Dent, promotor de justiça que depois vira o vilão Duas Caras no filme do Batman, parece se encaixar como uma luva no Silvio Santos, um cara que foi uma espécie de herói da vida real para minha geração, um cara que veio do nada e conquistou o mundo, ficou super rico, dono de canal de televisão, mas que agora demonstra aos seus 94 anos como o dinheiro corrompeu toda a sua alma e é incapaz de entender a importância da cultura no nosso Brasil e obcecado pelo dinheiro, mesmo sem mal conseguindo se locomover, fez a mesquinhez de aproveitar a morte do José Celso Correia, um dos maiores diretores de teatro da história moderna do Brasil, para simplesmente cometer um atentado contra a cultura do Brasil, mandando lacrar as portas do Teatro Oficina. O Teatro Oficina foi surpreendido por uma ação truculenta do Grupo Silvio Santos, lacrando os arcos do beco. Isso aqui não é só um muro, isso aqui não é só uma abertura, isso é uma linguagem de criação de uma das companhias mais antigas em atividade do Brasil, de uma companhia que é patrimônio imaterial da cultura brasileira. Pois é, o homem não tem aonde mais enfiar dinheiro, mas se comporta como o homem mais pobre do Brasil, mesquinho o suficiente para querer destruir um patrimônio da humanidade, um teatro, que é uma obra de arte, um homem que viveu a vida inteira, explorou a arte, explorou artistas para ampliar sua riqueza e é incapaz de reconhecer o valor da arte, o valor da criação humana. É muito triste ver o que o capitalismo faz com as pessoas, essa obsessão que mesmo no fim da vida não consegue enxergar a diferença entre as coisas e as pessoas, não consegue enxergar o valor real da vida. Ele está achando que ele vai levar mais patrimônio para o caixão, está achando que não vai morrer nunca, está no fim da vida, mal consegue parar em pé, mas a obsessão em destruir aquilo que supostamente o afrontou, afinal, ele queria de tudo quanto é jeito e o Zé Celso impediu ele de fazer essa desgraça. Um homem que poderia agora ter a grandeza de simplesmente o terreno lateral, ele doar para a cidade de São Paulo, construir um grande parque de cultura que poderia levar o seu nome já e que garantiria o seu legado, mas não. Ele optou pela mesquinhez. Mesquinhez que vai fazer com que um homem que foi uma referência numa geração caia no esquecimento. Porque é exatamente isso que o capitalismo faz. Destruir até os homens de grande iniciativa. A gente olhava no passado, inocentes, acreditando que esse homem ajudava as pessoas, ajudava os mais pobres, com as suas portas da esperança, com os seus carnês premiados que poderiam ajudar uma pessoa a ter uma casa. Grande engano, os carnês premiados do Silvio Santos ajudavam muito mais ele que as pessoas. Eram maneiras de fazer as pessoas pagarem adiantado por uma mercadoria que depois eram obrigadas a comprar nas suas lojas, onde as mercadorias eram de péssima qualidade e o valor era muito superior ao valor da mesma mercadoria em outros locais. Ou seja, explorava a boa-fé das pessoas, explorava a boa-fé das pessoas mais ingênuas, mais humildes. E é isso que esse homem se resumiu. Os programas que ele deixou, o homem que foi talvez o maior comunicador do Brasil na década de 70, 80, até início dos 90, vai ter o seu nome, vai desaparecer na história do Brasil. Não soube ter a grandeza e no fim da vida, quando o universo lhe dá mais uma oportunidade de demonstrar que aprendeu alguma coisa com a vida, o que ele faz? Ele age mais uma vez com mesquinhez, tentando destruir aquilo que ele não consegue compreender. Porque é isso que acontece com as pessoas ressentidas, mesquinhas, que acabam, por exemplo, caindo nessa do bolsonarismo, na chantagem, na ilusão, no fetiche do capitalismo. Elas passam a acreditar que as coisas que elas têm são elas, quando na verdade tudo isso é ilusão, essas coisas passam a controlá-las. Olhe como esse homem no fim da vida ainda é controlado por sua vaidade, por sua obsessão por dinheiro, dinheiro que ele não tem nem aonde colocar, e quando ele terminar de fazer a passagem, provavelmente vai virar uma disputa irracional entre herdeiros, um querendo arrancar pedaço do outro,
um canal de televisão que não deixa legado nenhum, enfim. É isso que resumiu essa história desse homem que poderia ser grandiosa, um homem que tinha um talento ímpar para se comunicar, mas olha como ele termina o fim da sua vida, querendo destruir um patrimônio dos brasileiros, desrespeitando algo que faz parte da alma dos brasileiros, querendo lacrar, querendo impedir as pessoas de enxergarem e tirarem suas próprias conclusões sobre a arte. Porque você não precisa gostar ou deixar de gostar do teatro oficina ou da sua realização. O que a gente precisa é respeitar, tentar entender. Isso que bolsonaristas não entendem, isso que essa extrema-direita ressentida não entende. Ela renega a cultura, ela troca a sua alma pela busca incessante por dinheiro e não aceita aqueles que são capazes de buscar a si próprios, de buscar a felicidade, que se contentam com um sorriso, em crescer enquanto pessoas e não crescer a partir das coisas que possuem. É uma pena que esse que foi um grande herói como eu disse, da minha geração, da minha infância, eu tinha esse homem como exemplo. Eu lembro como ele lançou sua candidatura para presidente, eu ainda criança, na escola, achava, nossa, que maravilha, o Silvio Santos vai virar presidente desse Brasil, um homem que não precisa de dinheiro e quer ajudar os pobres. Ledo engano, e graças a Deus ele foi impedido naquela época, e hoje a gente descobre o tipo de homem que se escondia atrás daquele sorriso falso, através daquelas piadas que quando a gente cresce, descobre que tinha um duplo sentido, que fingia ser da família, mas sempre tinha aquele certo desprezo e aquelas outras coisas nas entrelinhas que a gente cansou de ver, desrespeitando até a inocência de crianças em seus programas. Se de um lado nós temos esse tipo de hipocrisia, é preciso que nós defendamos com unhas e dentes os nossos patrimônios, porque esse teatro é mais do que uma representação física, mais do que paredes, ele tem alma lá dentro. Ele é uma construção humana. São milhares, o pensamento brasileiro passou por ali, o pensamento crítico, e ainda passa. E a gente não pode deixar que gente como o Silvio Santos destrua a memória desse país. Então resistamos até fisicamente, impedindo que gente como o Silvio Santos, que em quase 100 anos de existência foi vivendo às custas da cultura, não aprendeu a valorizar essa grande realização humana, que essas pessoas não consigam o seu intento. Porque, como diria Mário Quintana, gente como o Silvio Santos passará e nós passaremos.